onde está a ferrovia. Em primeiro lugar, gostava de lhe perguntar se é necessário encontrar um novo paradigma no setor, uma vez que o crescimento do transporte público não pode ser mais sustentado à custa dos orçamentos públicos. Nem dos orçamentos públicos, mas também não pode ser sustentado com revisões de preços extraordinários para lá da inflação, porque isso também tem um limite, sobretudo neste momento de constrangimento orçamental, seja do Estado, seja também das famílias. Nós temos de encontrar respostas dentro das propostas que já foram efetuadas. Hoje, esta iniciativa é outra boa iniciativa no sentido de termos mais propostas, um debate mais aprofundado sobre alternativas como parte da contribuição do serviço rodoviário a suportar o custo do transporte público, ou então uma parte do IMI municipal nas zonas que são servidas de novo por transporte público, poder servir para financiar esse mesmo transporte, o estacionamento, as portagens na entrada das cidades. Tudo isso tem sido medidas propostas pelos municípios, mas de forma relativamente desgarrada, porque não há um debate organizado sobre estas alternativas. É das externalidades positivas que o transporte público também gera às populações que deve ser encontrada esta alteração de paradigma, como muito bem dizia, ou financiamento através do Orçamento de Estado ou através da bilhética. Mas que tipo de estratégias podem ser implementadas em Portugal a esse nível? Todas aquelas que eu acabei de referir sejam combinadas, seja de acordo com uma ou outra realidade que exista nas cidades ou nas áreas metropolitanas. Eu julgo que é mais simples nas comunidades intermunicipais, porque estão a começar muitas vezes do zero, planear adequadamente a oferta. E aí o nível de subsidiação deve provavelmente ser relativamente baixo. A necessidade de subsidiação, seja por entidades públicas, seja de externalidades, deve ser relativamente baixa, porque é possível adequar a oferta à real procura, ir aumentando em função da atratividade. Portanto, desenhando do zero é mais simples. Os sistemas que já existem, nomeadamente nas áreas metropolitanas, são a maior dificuldade, porque, como eu dizia, ali dentro tem um lastro histórico que não é despiciando. Houve muito dinheiro gasto em infraestruturas. Eu digo, em alguns casos, gasto e não investido, porque algumas das infraestruturas não são aproveitadas adequadamente pela organização do transporte público e, por um motivo ou por outro, a população não tem aderido aos níveis que estavam previstos originalmente, mas esse lastro histórico impede-nos de procurar soluções alternativas. Temos um problema imediato para resolver. É do debate e do consenso das propostas que têm sido feitas pelos municípios e que muitas vezes nem dependem do próprio Estado, mas que o Estado está disponível para ajudar nessa mesma discussão. É desse conjunto de ideias e da sua discussão aprofundada, dos processos, por exemplo, de consulta aos interessados que o Governo pretende lançar para as concessões nas áreas metropolitanas. Eu julgo que é dessa informação recolhida, do seu tratamento e de uma resposta que garanta aos operadores, por um lado, retorno sobre o investimento e, por outro lado, visibilidade sobre as regras no presente e no futuro próximo. É dessa forma que eu julgo que nós conseguiremos garantir um sistema mais sustentável do que aquilo que é hoje. Esse foi um tema que foi bastante debatido durante o dia. Como sabe, o tema principal foi o financiamento e todos notaram que existem grandes diferenças, quer para as áreas metropolitanas, quer para as cidades de média dimensão e também para as regiões de baixa densidade. No entanto, existiu quase uma opinião comum, é que não existe regulamentação eficaz, nem estratégica, e também existem cada vez menos fontes de financiamento do próprio sistema de transporte público. Como é que o Governo pretende resolver este tipo de problemas? Bom, a regulação eficaz e estratégica pretendemos resolvê-la com a revisão do RTA, com o reforço do poder dos reguladores, na implementação dos direitos e obrigações dos contratos de concessão, isto é, nós temos de ter a garantia de que o nível de serviço é o mesmo em todo o país e, portanto, que não temos grandes desfazamentos, mas a organização tem de ser das comunidades intermunicipais e dos municípios e, portanto, permitindo a organização mais simples de transporte flexível e transporte a pedido, através da alteração do RTA, é a resposta que nós pretendemos dar, dando essa estabilidade e a delegação de competências nos municípios para a organização. Como dizia muito bem, o problema das áreas metropolitanas é bem mais complexo, porque o custo financeiro da operação é maior, embora ela hoje esteja equilibrada, temos toda a dívida histórica herdada e à qual é preciso dar uma resposta, por um lado, e por outro lado porque, enfim, não havendo ainda uma total convergência de opiniões entre o poder local e o poder central, nós temos primeiro de conseguir esse acordo,
e essa convergência, e depois então encontraremos certamente de forma mais simples as respostas para as externalidades positivas que precisamos de atrair para o transporte público. Muito obrigado.